curva de juros americana vai entrar num processo de flattening. O juro de 10 anos, ele sobe e se equipara aos juros de 2 anos por conta que entrou na nossa matriz de probabilidade, vamos dizer, a hipótese do Fed não cortar juros esse ano ou cortar juros somente uma vez. Tá? Então a gente está vendo essa dinâmica acontecer, até porque a economia americana está muito forte. O S&P ele vai continuar subindo, as empresas estão entregando resultados mais fortes, provavelmente a gente vai ver uma leva de revisão de números aí por parte dos analistas e o S&P deve bater os 6.000 pontos até o final do ano. Petróleo, a gente deve ver o petróleo caminhar aí nessa faixa dos 80 a 90 dólares. O ouro bateu esses 2.300 agora, 2.300 dólares a onça libra, né? E tende a caminhar para os 2.500 dólares até o final do ano. E o Bitcoin pode atingir os 100 mil dólares até o final do ano. Mais dura do que a gente estava estimando no começo do ano. A gente aumentou um pouquinho esse Selic terminal para 9%. Os juros de 2 anos para frente vão ter um prêmio em relação à Selic e não vão, vamos dizer, se equiparar à Selic no médio prazo. A gente ainda mantém a projeção lá dos 170 mil pontos, puxado talvez por essa, vamos dizer, pela dinâmica mais positiva das economias globais que vão bater na economia brasileira em algum momento, logicamente dependente das ações da Petrobras. O Ibovespa deve então bater os 170 mil pontos, mas eu acho, Paulo, que o índice Small deve superar o retorno do Ibovespa esse ano. As ações da Petrobras são meio chave para fazer a bolsa aí nos 170 mil pontos. Sob a ótica corporativa, sob a ótica de resultados, a empresa tem muito fôlego, a empresa tem espaço para entregar um número muito positivo para o acionista. A gente está estimando aí que o dólar deve ficar numa faixa dos 4,90 a 5,10 e o Banco Central meio que pilotando um pouquinho esse câmbio ou pilotando as expectativas, vamos dizer assim, para que ele fique enquadrado dentro dessa faixa. Chegamos ao segundo trimestre de 2024 e se a vida do investidor brasileiro já não é fácil, nesse começo de abril de tédio o investidor não vai sofrer. Muitas coisas acontecem no cenário internacional, aqui no Brasil também. Muita movimentação em relação a Petrobras, Vale, governo, estatais. A gente está vendo todo esse imbróglio acontecer nesse começo de abril. E para você entender direitinho, compreender qual é o cenário e, claro, quais as oportunidades, como investir daqui para frente, estou aqui com João Piccioni, CIO da Empíricos Gestão. Obrigada pela participação, João. Oi, Paula, tudo bem? Tudo jóia. João, tá complicado esse começo de abril, hein? A gente tem muita notícia, cenário externo pesando bastante também, mudaram algumas coisas, algumas previsões, vamos dizer, a gente começou o ano um pouco mais otimista, vindo de um final de ano muito bom, principalmente para a Bolsa brasileira. As bolsas internacionais nesse primeiro trimestre acabaram indo bem, mas o Ibovespa, nosso principal índice, acabou ficando para trás. O que você pode falar de resumo desse primeiro trimestre? O que movimentou os mercados e por que a Bolsa brasileira não conseguiu acompanhar o exterior? Bom, Paula, eu acho que o ano começou um pouco, assim, vamos dizer, mais otimista sob a ótica dos ativos de risco, né? A gente teve um final de 2023 muito positivo, e a gente percebeu uma continuidade daquele fluxo de recursos direcionado para os ativos de risco de forma geral, especialmente nas bolsas internacionais. As bolsas dos emergentes, elas ficaram um pouco de lado ali no começo de janeiro, né, o investidor procurando os ativos naquela reformulação de carteira, procurando os ativos que, vamos dizer, trariam uma continuidade do crescimento que a gente viu em 2023, e aí, no caso, as preferências foram claras para as ações americanas, especialmente para as empresas de tecnologia ali no começo do ano. Ao longo dos 3 meses desse começo de ano, a gente começou a ver, sim, uma dispersão de recursos para outras bolsas, para outras economias. A gente viu muitos recursos indo, por exemplo, para as bolsas asiáticas, especialmente Japão. Vimos também recursos caminhando para a Europa. E os emergentes, eles ficaram ali numa bola dividida, vamos dizer assim, né? No primeiro momento sofreram um pouco mais por conta
da dinâmica chinesa, né, dinâmica chinesa mais fraca no começo do ano, especialmente porque eles têm aquela questão dos feriados, enfim, é como se o ano demorasse para engrenar na China, mas depois começou-se a perceber um pouco mais de potência, talvez, na própria economia, a economia se recuperando, um pouco mais lentamente, mas se recuperando, e a gente viu algum fluxo de recurso caminhando para a China. Então, a partir da metade desse primeiro trimestre, essa dispersão pelas bolsas aconteceu. O Brasil ficou, vamos dizer, um pouco fora desse jogo, especialmente por conta das questões associadas à Petrobras. As ações da Petrobras nesse trimestre ficaram praticamente no 0 a 0. E enquanto isso, as ações da Vale caíram bastante nesse trimestre por conta dessa questão da China em janeiro e porque o preço do minério de ferro caiu bastante mesmo e a correlação é muito grande. A questão é que até começo de março, as ações da Petrobras ainda davam um fôlego extra para o Ibovespa. E depois daquela questão dos dividendos, depois da indecisão do governo em relação ao que fazer com o lucro da Petrobras, as ações acabaram caindo, desabaram, voltaram para esse 0 a 0 e puxaram o Ibovespa para baixo. Então, Vale foi a grande responsável, talvez, pelo mau desempenho do Ibovespa e a gente não teve, o mercado não teve o suporte da Petrobras. Por outro lado, na Bolsa Brasileira, a gente precisa dar um pouco de atenção, porque março não foi de todo ruim. Quando você olha o índice de small caps aqui no Brasil, ele acabou, vamos dizer, se recuperando no ano, meio que fazendo uma leitura parecida com o que aconteceu lá fora. O índice de small caps nesse mês de março subiu 2%. Então, quando a gente olha essa dinâmica, ele teve um começo de ano atribulado, ruim, mas nessa dinâmica de dispersão de recursos, ele acabou até, vamos dizer, se recuperando. Talvez muito do dinheiro que entrou no índice small cap seja proveniente das ações da Vale e da Petrobras. É bem provável que sim, até porque os investidores estrangeiros tiraram dinheiro da Bolsa Brasileira nesse começo de ano. Mas a gente percebe, de certa forma, esse mesmo movimento, vamos dizer, de direcionamento de recursos para outros casos que não os principais da Bolsa. Nos Estados Unidos isso também aconteceu. Então, se janeiro foi marcado por um bom mês para as empresas de tecnologia, até fevereiro também, março a gente já viu uma arrancada bastante interessante de outros setores da economia americana. Então, o principal deles foi o setor de energia. Junto com a alta do petróleo, as empresas ligadas aí à questão da produção, exploração, refino, distribuição de combustível acabaram andando muito bem nos Estados Unidos e quando você olha no geral, em termos de setor, o setor de energia foi o que mais subiu nesse primeiro trimestre, superando inclusive os casos de tecnologia. Março foi um mês ruim para o setor de tecnologia sob a ótica, vamos dizer, não é que foi de todo ruim, mas a gente teve um caso específico que foram as ações da Apple que caíram bastante. Caíram bastante por conta das incertezas associadas à questão da inteligência artificial e por conta também, vamos dizer, da ofensiva do Departamento de Justiça americano em relação ao iPhone da Apple. Então isso acabou machucando um pouco, vamos dizer, os índices de tecnologia como um todo, e foi engraçado de ver porque quando você olha o desempenho de março, você percebe que o S&P, que é um índice, vamos dizer, um pouco menos concentrado em tecnologia do que o Nasdaq, o S&P acabou superando o Nasdaq e o S&P acabou superando inclusive o Dow Jones, que é um índice mais voltado para as empresas mais tradicionais da economia. É engraçado, eu digo engraçado porque você teve o suporte, de certa forma, das empresas de tecnologia associados também à questão da economia real. Então o S&P representando bem o que foi, vamos dizer, essa dispersão de recursos em outros ativos que não só tecnologia. Então, assim, de forma geral, foi um trimestre positivo para ativos de risco. O Brasil foi a exceção, sob a ótica do Ibovespa, principalmente. Quando a gente olha no trimestre, tanto o Ibovespa quanto o Small caem por volta dos 4%, então foi muito parecido. O efeito que a gente teve aqui foi um efeito nos juros, os juros aqui no Brasil subiu bastante, também a curva de juros avançou,
pior que isso é que não houve só o avanço da curva de juros, houve um aumento da inclinação da curva de juros aqui no Brasil, que é o juros longo, ele subiu mais que o juros curto, até porque o juros mais curto tem essa questão da Selic muito envolvida, e a gente está vendo que o Banco Central deve continuar com a trajetória de queda de juros, mas a ponta longa, ela acabou subindo bastante nessa, vamos dizer, juntando ali aspectos ligados à inflação, que parece um pouco mais resiliente do que o mercado estava esperando, os discursos, obviamente, do Roberto Campos, enfim, de outros membros ali do Banco Central brasileiro, e também por conta da política fiscal, que segue como uma incógnita, e aí é muito engraçado porque o gatilho para fazer com que essa curva começasse a andar foi justamente a dúvida ali do governo, quando a Petrobras divulgou seus resultados, se o governo ia distribuir aquele dividendo em excesso ou não. Aquilo gerou uma certa tensão nos mercados, e depois daquele dia, inclusive foi bem no dia do anúncio, né, dos resultados, no dia seguinte, a gente percebeu uma dinâmica negativa em relação ao dólar, né, o dólar começou a andar aqui no Brasil, em relação ao real, e essa curva de juros começou a ganhar, vamos dizer, engordar, né? A gente usa esse termo, quer dizer, o juros longo começou a subir com mais força do que o juros curto. Então, foi, de certa forma, um descompasso ali que atrapalhou um pouco mais os ativos de risco aqui no Brasil. Mas, de certa forma, assim, se a gente olha no todo, me parece que vamos dizer, os mercados globais, de forma geral, estão em pleno bull market, e a gente tem uma boa história nos mercados internacionais, especialmente na Bolsa Americana, e quando você tem uma boa história associada a, vamos dizer, menores riscos de ruptura do tecido econômico, os mercados entram nessa, vamos dizer, nessa dinâmica mais positiva e tendem a subir. É o que a gente está vendo agora nesse momento. Agora você falou um ponto interessante agora no final sobre que os mercados ali internacionais, né, principalmente ali norte-americanos, estão em bull market, mas em pleno com a taxa de juros lá em cima, né? Então você já falou desse cenário mais positivo, mas quer dizer então que ainda há muito espaço ainda para subir, porque se a gente pensar, né, os juros lá em cima, a economia também está muito resiliente, os últimos dados, payroll se mostrou muito forte, consumo também, né? Quer dizer, a economia norte-americana está muito robusta, apesar dos juros lá em cima. Como é que fica essa dinâmica agora? Pensando mais nesse cenário, vou focar aqui mais no cenário externo, como é que fica para esse segundo trimestre, pensando, né, tendo como base que lá no começo do ano a gente tinha essa perspectiva do Fed diminuiu os juros em março, né? Uhum. Passou para junho, a economia ainda muito forte, alguns falam em julho, e se não acontecer ali, ainda tem eleição, se postergar um pouquinho mais, vai ficar só para 2025, hein? O que acontece aí? Qual é a perspectiva? Como é que você está olhando para esse segundo trimestre 2024 para frente? Tá. Eu vou voltar só um pouquinho porque eu acho que faz sentido, né? Quando a gente entrou em 2024, nós tínhamos aqui como cenário base essa dinâmica do Federal Reserve de conduzir ao afrouxamento monetário por conta desse ciclo desinflacionário. Acontece que, quando você olha os dados econômicos e agora começa a ficar claro, a gente teve, vamos dizer, dois fatores importantes fazendo seus pisos em outubro. Um deles foi a inflação, a menor taxa de inflação que a gente viu nos últimos em 12 meses, aconteceu em outubro do ano passado. De lá para cá a inflação só andou para cima e voltou a se aproximar aí desses 3% ao ano, né, que foi a última medida aí do PCI recente. E quando a gente olha também o desempenho da indústria americana, ela também fez piso ali em outubro. De lá para cá, a indústria americana começou a dar sinais de recuperação muito clara. Quer dizer, é como se a economia ela estivesse reaquecendo de novo. E aí tem alguns aspectos importantes, né? Quando você olha para os Estados Unidos, a parte de infraestrutura é uma parte que continua avançando com muita velocidade,
E você tem, eu tinha falado de boas histórias, e são as duas boas histórias dos Estados Unidos, você tem a infraestrutura andando muito bem e você tem inteligência artificial. São dois aspectos que se retroalimentam de certa forma, né? Afinal de contas, a infraestrutura que precisa ser montada é porque a parte de inteligência artificial está ganhando tração e a gente está vendo a Microsoft, vamos dizer, contratar energia para os próximos data centers que eles vão montar. Então tem muita coisa acontecendo nesse sentido. O Biden, de certa forma, ele despejou um monte de dinheiro nesses projetos de infraestrutura, então está dando fôlego para que isso aconteça. Então você tem essas duas boas histórias, e aí você começa a ver toda a indústria ao redor mostrando um certo fôlego, uma certa resiliência e, vamos dizer, empurrando mesmo a economia americana. Tem um outro fator aqui que é muito importante, que é o tal do reshoring, né? Também está acontecendo, de certa forma, algumas partes das cadeias globais estão sendo direcionadas para os Estados Unidos, México, Canadá, enfim, voltando para lá. Então você tem sim esse empuxo, imagina, né, que toda essa cadeia de logística global diversificada no mundo inteiro foi construída ao longo de 40 anos e agora em 3 anos eles estão tentando resolver tudo. Então é muito dinheiro que vai para isso. Está empurrando a economia e aí você... Assim, vai ficando claro que, lógico, essa dinâmica mais favorável segura tanto a renda do americano, né? Então o americano, de certa forma, tem grana para gastar e ele tem gastado. Ele está otimista, o americano médio deixou de estar pessimista, que nem a gente viu, vamos dizer, há 1 ano ou um pouco mais. Ele já está mais otimista, né? Você vê os indicadores de sentimento do consumidor, aceitáveis, em níveis razoáveis. Você tem esse empuxo, você tem, de certa forma, um emprego resiliente, uma certa confiança, todo mundo já olhando, por exemplo, para a driving season lá fora, né, que é a temporada de férias nos Estados Unidos, verão, o spring break que teve agora, parece que movimentou a Flórida, né, aquele negócio todo que eles têm lá, né, essa semana de feriado, enfim. E você vai nessa dinâmica, assim, muito positiva. Muito provavelmente a gente vai entrar numa temporada de resultado corporativo muito boa, que vai acabar surpreendendo o mercado. A gente vai ver revisão de lucro para cima por parte aí do sell side. A gente já tem visto algumas revisões acontecendo, né, antes dos resultados corporativos. Então, me parece que é um ambiente ainda para esse segundo trimestre e eventualmente para o ano de economia muito quente. De economia muito quente, que fica segurando um pouco a questão da inflação. Afinal de contas, se você tem, vamos dizer, um empuxo, um empurrão, né, de economia, você vai segurar preços a níveis mais elevados. Não tem muito como fugir disso. Isto posto, mexe com a minha primeira estimativa que a gente tinha no começo do ano. A gente esperava esse ciclo desinflacionário, a gente esperava que o Fed fosse derrubar os juros pelo menos para uma faixa ali de uns 3,5, jogar bastante os juros para baixo até o final do ano. Já, assim, esse cenário, pensando aí na nossa matriz de probabilidades, a probabilidade já diminuiu muito, muito mesmo, de verdade. Já estou trabalhando muito mais com a hipótese de que o Fed, vamos dizer, a hipótese de que o Fed não abaixa juros já faz parte da minha matriz, não fazia. Tá? E até eu olhando para a curva de juros americana, antes eu tinha na cabeça que a gente ia passar por um movimento de queda da curva de juros, né? E aí o juros mais curto, né, de 2 anos, cairia muito mais forte do que os juros de 10 anos. Agora eu já acho que o juros de 2 anos fica mais ou menos onde está, e o que a gente vai ver é os juros de 10 anos correndo para alcançar esses juros de 2 anos. Ou seja, no jargão, a gente tinha projetado um bull steepening, né, que é o juros curto cai, o juros longo cai junto, mas aí você, de certa forma, gera um prêmio pelo longo prazo. E agora o que a gente está trabalhando mais com o flattening, né, que é os juros de 10 anos se igualar aos juros de 2 anos, e isso teoricamente, para ativos de risco, tende a ser negativo. Mas aí... O tende, né? O tende, porque
aí entra a questão das boas histórias, né? Esse ano a gente tem essas duas boas histórias que vão dar tração para a economia, que vão dar tração para os lucros e que, de certa forma, vão fazer com que o investidor se sinta ainda, vamos dizer, com vontade mesmo, com apetite para comprar ativos de risco. Então, me parece que, e até nesse sentido, essa dinâmica mais favorável de bolsa já entra até, inclusive, numa outra estimativa que eu tinha, que era o S&P caminhar para próximo dos 6 mil pontos. O que eu acho é que a economia está tão forte, está tão robusta, e a gente está vendo esses recursos sendo dispersos por vários ativos da Bolsa Americana, que não só os ativos de tecnologia. A minha impressão é que a gente vai caminhar com a Bolsa como um todo para esses 6 mil pontos. Se antes a perspectiva da Bolsa subir esse ano estava muito atrelada às empresas de tecnologia, justamente porque você tinha no cenário que de repente você pudesse ter uma desaceleração da economia, agora se faz mais claro que a economia está andando muito bem, então outros ativos que não só de tecnologia vão acabar recebendo recursos, e os ativos de tecnologia, eles guardam esse, vamos dizer, poder de fogo que, na verdade, eles vão muito bem quando a economia vai muito bem, né? Porque eles acabam reverberando os efeitos positivos. Então eu acho que a gente vai ter muita surpresa interessante daqui para frente, a Bolsa Americana vai acabar caminhando para esses 6 mil pontos. De qualquer forma, então, continua essa perspectiva positiva, né? Você bem falou que a gente conversou lá no comecinho do ano, né? Sim. Eram 8, eu não vou chamar aqui previsões, porque prever alguma coisa é difícil, mas projeções, né? Sim. As projeções. Falamos aqui do cenário externo ali, especificamente, né? Uma delas era, você falou aí dos juros, né? Que na verdade acabou mudando um pouco, mas a perspectiva, então, que a gente tinha também, um segundo ponto, era o S&P chegar aos 6 mil. Sim. Essa continua, então? Essa continua. E mais ainda, o Powell, eu lembrei aqui, o Powell falou uma coisa na última reunião, que eu acho que os mercados se apegaram bastante, mas eu não vi muito a mídia, vamos dizer, trazer isso à tona. Mas o Powell disse e deixou bem claro que eles devem continuar utilizando o balanço do Fed para, de certa forma, controlar, não é bem controlar, mas pilotar, melhor assim, as condições financeiras da economia. Ao usar o balanço do Fed, ou seja, ele está fazendo um processo de enxugamento do balanço, está acontecendo, mas o que eles deixaram bem claro numa das últimas entrevistas foi que esse processo ele pode ser retardado, ele pode levar mais tempo do que eles estavam prevendo. E esse levar mais tempo é o suficiente para dar fôlego para as empresas iniciarem seus projetos, para dar fôlego para o setor de real estate se recuperar. Então, me parece que o Powell ele fala muito dos juros, mas assim, a impressão que dá é que os investidores de bolsa, investidores de ativos como um todo, e aí eu vou até costurar o terceiro ponto aqui, terceiro ou quarto já, mas parece que esses investidores eles estão de olho mesmo na questão da liquidez, do pulso de liquidez, que começou ali no final do ano, né? No final do ano a gente tinha aqueles projetos, tinha lá o BTFP, que acabou agora em março, mas que era aquele programa para os bancos regionais de liquidez, tinha a questão do Treasury americano gerando liquidez, enfim, o fim do Ripple reverso gerava liquidez, e agora o Fed ele simplesmente declara que, olha, meu balanço vai funcionar de novo para prover liquidez para o sistema. E a hora que ele falou isso, na verdade, meio que ele termina o BTFP em março, mas ele já dá sinais que assim, não, ok, mas eu tenho meu balanço e eu posso usar. E aí, a hora que ele faz isso, o mercado financeiro, o mercado de equity, os investidores estão olhando, falam assim, bom, eu tenho uma boa história, eu tenho empresas que vão dar mais lucro do que o mercado estava esperando, e eu tenho um Federal Reserve, que é o meu emprestador, né, que ele, vamos dizer, que vai permitir que a gente tenha condições financeiras positivas ao longo desse ano. Então, por mais que os juros não caiam, ele vai lá e ele mesmo vai comprar aqueles ativos que estão sendo vendidos a juros elevados. Então, me parece uma dinâmica muito positiva. Porque os juros lá, no fim,
tem a dinâmica ali, né, dos Estados Unidos, que aí os juros acabam ficando, pelo que eu entendi aqui, não vão afetar tanto. Mas para cá, afeta mais? Como é que os juros não acaba mais positivo para lá, mas e para os emergentes, que sofrem também muito mais segurança lá nos Estados Unidos, juros altos lá, mas aqui a gente depende bastante, né? Me parece que o Banco Central ali está realmente bem de olho no que vai acontecer lá, deixou aberto, tirou ali o S, né, o plural ali do guidance para as próximas quedas, que deu mais liberdade para ele ali, e notando o que vai acontecer por lá para tomar as decisões daqui. Verdade. Não afeta lá, mas afeta mais aqui? Afeta, vamos dizer, os países emergentes eles vão sofrer nesse primeiro passo por conta desses juros mais elevados lá fora, né? Vamos dizer, se a probabilidade do Fed de não abaixar juros começar a aumentar muito, os emergentes, eles, no primeiro momento, eles vão sofrer, mas eu acho que tem um ponto bastante importante aqui. Primeiro é que, se os Estados Unidos crescem, ele acaba puxando todas as economias globais. É o que está acontecendo, de certa forma. Quando a gente olha para a Europa, a gente está vendo ali vamos dizer, uma faísquinha, um pouquinho de fôlego, que deve ganhar um pouco de tração, porque na Europa a gente vai ter Olimpíadas e Eurocopa, e isso gera um movimento. Então, os Estados Unidos começa a crescer de novo, crescer com uma certa força, a Europa já vem nesse processo de recuperação, a inflação na Europa começou a ceder, abriu espaço para o BCE falar em reduzir juros, isso acaba dando um pouco mais de fôlego para a China, que acaba dando um pouco mais de fôlego para outros emergentes, e a leitura começa a ficar um pouco mais positiva. Estados Unidos subindo, avançando, vamos lembrar que Estados Unidos é o grande consumidor de petróleo do mundo. É lógico que a gente vai ver o petróleo subindo. Aliás, o petróleo já tem subido por conta desse dinamismo da economia americana e de um pouquinho de recuperação da economia chinesa. Então, em algum momento, as commodities vão voltar a dar algum respiro. O Brasil foi afetado também por esse lance das commodities, né? O que a gente não esperava, talvez, aqui no Brasil, fosse que a gente tivesse tido uma quebra de safra tão grande do jeito que a gente teve, ao ponto de, vamos dizer, dificultar um pouco o caminho do dólar nesse primeiro trimestre. Estava todo mundo esperando, né? E aí todos os gestores, e nessa daí eu me incluo e erramos em conjunto, todo mundo estava esperando que o dólar fosse perder força nesse primeiro trimestre por conta das entradas de recurso provenientes aí do mundo agrícola, das grandes exportadoras. Mas se a gente olhar, os preços das commodities caíram muito e a gente teve esse problema com a safra de soja. Preços, por exemplo, do minério de ferro, veio de 130 para 100. Então isso afetou o resultado da Vale, afeta as entradas de dólar no país. Agrícola, mais fraco, afetou as entradas de dólar. E o dólar ficou nessa casa aí dos R$5. E a gente não viu esse movimento. Ou seja, de certa forma, assim, um real mais forte talvez fizesse com que a Bolsa, de certa forma, houvesse um pouco mais de estímulo para o mercado brasileiro andar, né? Então, porque o real mais fraco dá a impressão que as coisas não estão bem por aqui, e na verdade não é bem isso, né? Mas, olhando para frente, as commodities devem voltar a se recuperar. A gente está passando por um ciclo mais difícil, é muito provável que elas comecem a ganhar alguma atração, começando pelo setor de energia, começando por esse petróleo que deve, vamos dizer, ficar um pouco mais dentro dessa faixa que vai ali dos 80, 90 nesse segundo tri. E isso, obviamente, vai dar fôlego, por exemplo, para a Petrobras, vai dar fôlego para as empresas do setor, para as Junior Oils aqui no Brasil. E com esse petróleo mais elevado, esse dólar um pouco mais alto, isso vai favorecer também nossos termos de troca aqui. Então, me parece que em algum momento a gente pode viver um cenário meio parecido com o que foi o começo ali de 2023, que a Bolsa Brasileira, né, depois daquele mês de abril e maio, a Bolsa Brasileira deu aquela arrancada. Então, vamos lá, né, a gente provavelmente vai ter a Bolsa Americana continuando a andar muito bem, as bolsas europeias se recuperando, isso vai acabar se dispersando para os emergentes, e aí a Bolsa Brasileira acho que se recupera nessa esteira.
O cenário me parece mais construído para as empresas de commodities, então para o próprio Ibovespa, logicamente tirando os fatores endógenos aqui, locais. Se a Petrobras não tivesse tido nenhum ruído, eu tenho certeza que a Petrobras estaria entre as primeiras ações aí do ranking do ano no setor de energia disparado, até porque ela é mais barata de todas quando comparadas com as majors lá de fora, enfim. Mas, enfim, a gente tem os nossos problemas aqui. Então, me parece que tem espaço, sim, para a gente ter um bom segundo trimestre para o mercado local. Vamos lá. E aí, obviamente, que a gente tem essa questão dos juros aqui no Brasil e tem essa questão até dessa gordura que eu citei ali no começo, né? Esse prêmio em excesso na curva brasileira aqui, que só vai sair do radar se realmente a gente continuar vendo um processo desinflacionário aqui no Brasil, e aí tem alguns vetores que podem até ajudar isso a acontecer, mas também se a questão da política fiscal ficar um pouco mais clara, né? A gente precisa, vamos dizer, de direcionamentos mais claros em relação à política fiscal. Assim, se os dividendos forem pagos, isso já vai ajudar bastante. Né? Então, eu acho que tem essa dinâmica para acontecer ainda. Né? Mas eu não vejo assim, o Brasil fora da rota. Eu acho que a gente está dentro desse, vamos dizer, desse bull market, só que aqui as coisas demoram um pouco mais para acontecer. Né? O ano passado, de certa forma, foi similar. Né? Depois que a gente teve aquele choque em agosto e setembro, que foi um choque muito ruim para a Bolsa Brasileira, lá fora também foi muito ruim, de outubro para dezembro a Bolsa Brasileira subiu quase 20%. Então, assim, é uma questão de um passo atrasado, mas que acaba aparecendo. Agora, como tudo se conecta, né, João? Porque são as previsões, mas assim, acaba tudo se conectando, claro, fazendo a gente, por isso que é tão importante a gente ter esse olhar realmente macro, né? Olhando aqui, olhando lá fora. Mas você falou de uma questão, até adiantou uma pergunta minha aqui, que realmente focada em commodities, né? Você falou aí dessa, vamos dizer assim, dessa ajuda das commodities daqui para frente. Então, commodities, elas voltam a se tornar um bom investimento? Me parece que sim, especialmente no setor de energia. Né? Nesse primeiro passo, né? Tradicionalmente, né, as commodities que sobem primeiro são do setor de energia, né? São os casos do setor de energia e óleo, e aí você vê gasolina, você vê toda essa dinâmica mais positiva. Me parece que sim. Vamos pensar, né? Como eu falei, a gente vai ter nos Estados Unidos a driving season, nas férias no verão americano, a gente tem na Europa a Olimpíada de Paris, que é em agosto, e a gente tem também a Eurocopa, que são eventos que trazem movimento, trazem muitas viagens, né? O pessoal pega avião para tudo quanto é lado, enfim. São esperadas 15 milhões de pessoas em Paris, ou seja, é um movimento intenso, né, ali na região, e isso deve gerar, vamos dizer, uma demanda a mais por commodities, por energia. Então, me parece que assim, eu estou bem construtivo com esse setor para esse segundo tri. Eu acho que vai muito bem. O que eu tinha na cabeça até então, o que a gente tinha desenhado no cenário, era que o petróleo ele teria um movimento de alta, né, durante o ano, mas que devolveria muito dessa alta para o final do ano, porque a gente estava prevendo, sim, uma desaceleração da economia americana. Se eu estou trabalhando com essa probabilidade menor do Fed abaixar juros, significa que eu também estou trabalhando com uma probabilidade maior da economia americana continuar nessa boa história. Isso significa que talvez para o final do ano a gente ainda detenha níveis mais elevados de petróleo, mais próximos desses $80 que a gente está vendo. Então me parece que esse setor de energia é um setor que ainda vai dar bastante fruto nesse ano. Vamos ter na cabeça que assim, óleo a $80 faz com que, bom, primeiro a Petrobras tenha aquele baita resultado que ela teve no ano passado e faz também com que as empresas americanas que estavam muito direcionadas a retornar capital para os seus acionistas por meio de dividendos e recompras, assim o façam. Então, vai acontecer. Os investidores, de certa forma, vão voltar a olhar para o óleo com carinho. Né? Vamos lembrar que
as ações do setor foram as grandes vencedoras de 2022, que foi um ano ruim para os mercados internacionais, mas as ações de petróleo, uma boa parte ali andou muito bem, justamente sob essa ótica de retorno de capital para os investidores. Então, eu gosto dessa dinâmica, acho que ela é favorável. E aí, sobre commodity agrícola, acho que vale a pena também a gente pontuar, mesmo porque a gente recentemente adicionou um caso do setor numa das nossas carteiras aqui, até pontuei nas nossas newsletters. Tem uma dinâmica que foi muito ruim aqui no Brasil por conta da deterioração do preço mesmo, né, da soja, e por conta da quebra vamos dizer, a quebra da safra, que prejudicou aí alguns produtores, etc. Mas para essa empresa em específico, que é a maior empresa do setor aqui, uma das maiores do Brasil, ela vai se aproveitar desse movimento, né? Então ela vai conseguir arrendar terras a preços mais baixos, e quando as coisas se acalmarem, muito provavelmente os preços vão subir, ela vai se aproveitar desse movimento. Então me parece que assim, a gente estava num ciclo, vamos dizer, um ciclo menos favorável para essa questão do agrícola, mas ele vai melhorar ao longo do tempo. É muito provável, talvez, que a gente tenha uma dinâmica para o primeiro TRI 2025 bem melhor do que a gente teve agora nesse ano. Vamos ver como que vai ser. A ver, mas já falando que a gente sabe aqui do peso, você já comentou aqui das commodities para o nosso índice. Uma das projeções era o Ibovespa a 170 mil. Continua com essa projeção? Paulo, continuo. Eu decidi que nessa primeira revisão do nosso Outlook a gente vai bancar essa previsão, até porque assim, ela é extremamente dependente das ações da Petrobras. Né, porque eu estou falando do principal índice da Bolsa. Junto com essa projeção eu tinha uma outra, que era o índice Small Cap vai superar o Ibovespa esse ano. E quando a gente olha em termos de valorização, 170 mil pontos do começo do ano era algo ali ao redor dos 25% no ano. Não é algo assim muito fora da curva, estrondoso, mas a gente precisa das ações da Petrobras. E para as ações da Petrobras a gente tem esse fator, vamos dizer, do barulho do governo em relação à empresa, que é muito relevante. A empresa está rodando muito bem. Quando você pega os resultados, ela tem plena capacidade de entregar um número maravilhoso esse ano, especialmente se a gente continuar vendo esse preço de petróleo nesses níveis atuais. Mas a gente não pode, vamos lá, as interferências elas não podem minar esse poder de fogo que ela tem. Se minar, aí vai ser difícil desse Ibovespa bater os 170 mil. Mas eu ainda estou, de certa forma, eu ainda acho, assim, acredito que o governo ele vai tomar um pouco mais de cuidado com esse caso Petrobras daqui para frente. Assim, a gente está no meio do turbilhão agora, mas daqui a algumas semanas, por mais que não sei quem vai ser o novo CEO da Petrobras, e assim, não quero me preocupar com isso, na verdade, mas eu acho que quem sentar na cadeira, ou se for o Prats mesmo que fica lá, ele vai ter um pouco mais de cuidado no lidar com a empresa. É preciso um pouco de cuidado com essa empresa, porque se ela deixar de ser essa fonte de recursos importante para o governo, ele vai ter muitos problemas na curva de juros, e aí o problema na curva de juros é aquele que é incontrolável. A gente já viu acontecer esse filme muito ruim, né? Se a ponta longa de juros se perder, ele perde praticamente a economia do Brasil. A gente viu, né, você já comentou um pouco desse cenário externo, como impacta aqui também, e falamos um pouquinho dessa mudança do guidance ali do Banco Central. Mas como é que está a sua perspectiva para a Selic terminal? Paula, nós mudamos a nossa projeção da Selic terminal, com base aqui nos estudos que o pessoal do Research fez também, né? Então a gente utiliza muito os estudos deles aqui para dar suporte na nossa decisão também. A gente estima agora que a Selic terminal vai parar ali nos 9%, né? A gente estava com uma estimativa um pouco mais agressiva, vamos dizer assim. Parece, né, que o Banco Central deu sinais de que ele vai ser mais cuidadoso, se você não tinha pontuado ali na introdução. E esse ser cuidadoso, obviamente, tirou da nossa conta ali esses 50 pontos base.
a gente tinha uma previsão mais para 8,5, enfim. E isso implica, na verdade, que a curva de juros, especialmente ali a taxa de 2 anos, ela não deva cair muito mais do que a gente está vendo na tela hoje, né? Então, porque, enfim, você tem um prêmio, né, tem um termo de risco ali, né, de 2 anos, enfim, a gente acha que agora os títulos de 2 anos, eles vão negociar com um prêmio em relação à Selic, né? Até a gente tinha na cabeça que esse prêmio de 2 anos ele poderia vir mais para um 0-0 em relação à Selic, né? Mas agora a gente acha que vai ter alguma gordurinha assim, e muito provavelmente o Banco Central ele vai jogar essa Selic lá nos 9% e não vai conseguir segurar muito tempo essa taxa nesses níveis e vai precisar voltar a subir os juros aqui no Brasil. Então, acho que essa é a dinâmica que a gente estima, né? Obviamente que daqui até lá tem muita coisa para acontecer, mas vamos lá, estamos trabalhando com um cenário um pouco mais duro. Mas, assim, eu acho que a gente pode ter surpresas positivas pelo lado do crescimento e, de certa forma, compensaria um pouco essa dinâmica, né? Então, tem um equilíbrio aí de forças. Outro ponto interessante que a gente falou também foi sobre, né, as reservas de valor ali. A gente viu também andaram muito bem, principalmente o ouro eu acho que em março andou bastante e o Bitcoin já estava, né, veio também disparando. Como é que fica a sua visão para, mais especificamente, mas se você quiser falar de outros também, mais para ouro e Bitcoin, continua otimista ou já chegou no topo? Qual é a projeção aí? Paula, essa é uma terceira história, vamos dizer, dos mercados que vem chamando a atenção esse ano, né? E chamando a atenção dessa forma, obviamente que a gente tem visto esses 2 ativos andarem muito bem. A impressão que dá, e aí talvez a gente só descubra isso daqui a alguns anos, é que o efeito da alta desses ativos, que agora a gente já pode, vamos dizer, denominar como reserva de valor, eu acho que o Bitcoin entrou nessa esfera depois do lançamento dos ETFs, eles também estão calcados no crescimento, vamos dizer, do dinheiro em circulação, né, do tal do M2. Né, o M2 é o quanto de dinheiro você tem nas economias globais. À medida que esse volume de recursos começa a crescer muito, quer dizer, os investidores eles estão crescendo as carteiras deles, eles começam a olhar para esse tipo de ativo também como ativos que complementam o portfólio. E aí você percebe, sim, vamos dizer, um direcionamento desses recursos do seu portfólio, porque seu portfólio está crescendo, para esse tipo de ativo, seja para o ouro, seja para a criptomoeda agora, que ganhou um pouco mais desse status. Então, me parece que se a gente tiver essa continuidade desse bull market, uma continuidade desse, vamos dizer, desse crescente desse bolo, né, que eu estou falando assim, se a bolsa for mesmo, se o S&P bater mesmo 6 mil pontos, é muito provável que uma fatia desses recursos sejam direcionadas para esses ativos de reserva de valor. Então, mais do que a gente achar que existe por conta de um risco político ou é por conta que existem investidores que não acreditam na moeda fiduciária e vão comprar Bitcoin por conta disso, etc. Eu acho que tem uma questão que é mais de crescimento dessa massa de investimento ao redor do mundo que acaba sendo direcionada para esses ativos. E aí, assim, a gente tinha aqui na cabeça, nós tínhamos um modelo aqui do ouro batendo os $2.500 para o final do ano, né? Ele já bateu os 2.300 agora. Acho que ele deve continuar nessa caminhada até os 2.500, sem sombra de dúvidas, né? E assim, lógico que o geopolítico alimenta um pouco mais dá um pouco mais de impressão que alimenta essa corrida para o ouro, né? Não sei quanto que é isso e o quanto que é os mercados avançando. E do outro lado, a gente tinha uma estimativa para o Bitcoin alcançar os $70 mil esse ano. Vamos lá, o Bitcoin começou o ano ali nos $36 mil, então estava longe. Mas nos surpreendeu aqui como um todo o volume de recursos que foi direcionado para os ETFs nesses 2 meses, né? O ETF começou ali em janeiro, a gente está aqui no
2 meses e meio, vamos dizer assim, foi um volume muito elevado de recursos direcionados para os ETFs, todos eles acabaram crescendo, e são vários ETFs já, né, na Bolsa Americana, investidores institucionais, ou seja, você tem, vamos dizer, private bankers, você tem wealth management, né, que são as grandes casas globais alocando seus recursos nesses ETFs. Então, me dá a impressão que essa é uma demanda que não tem, vamos dizer, não tem muito limite nesse momento. No sentido de que, se esse bolo continua crescendo, o Bitcoin vai acabar recebendo o fluxo de recursos. E aí o Bitcoin, ele sendo visto como uma reserva de valor, se a gente fizer uma continha aqui, que ele seja, sei lá, 2% dessa riqueza global, ele tende a ganhar, tende a se valorizar. Lembrando que a oferta de Bitcoin vamos dizer, que existe hoje, ela é muito pequena. O que a gente está vendo é uma troca de mãos do Bitcoin. Né? Quer dizer, a hora que esses fundos, esses ETFs estão comprando Bitcoin, eles não estão comprando direto na fonte, né? A inflação do Bitcoin é muito pequenininha. Eles estão comprando de outras pessoas no mercado. Então, isso só tende a fazer o preço subir. Então, a gente está com uma nova estimativa aí para o final do ano. A gente tem na cabeça aqui que o Bitcoin pode bater os $100 mil facilmente até o final do ano, justamente por conta dessa continuidade do crescimento dos mercados. É a terceira boa história, né? Essa reserva de valor é a terceira boa história das bolsas globais esse ano. Você, como gestor de fundos, como é que você está adequando ou já adequou os fundos para essa nova perspectiva? Bom, Paula, nós temos várias estratégias na Empíricos Gestão, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo em cada uma das estratégias, né? Começar pelos fundos de tecnologia que compram ações lá fora, né? A gente não fez muitos movimentos estratégicos ali. O que a gente tem feito são alocações pontuais, mais focadas até no próprio microeconômico, né? Então, por exemplo, no Tech Select, mais recentemente, um pouco antes da virada ali do mês, o que a gente fez foi aumentar, por exemplo, a exposição nas ações da Meta. As ações da Meta, elas devem apresentar um primeiro trimestre acima da curva, então a gente elevou bastante o peso nas ações. Hoje no Tech Select, as duas maiores posições são as ações da Amazon e da Meta, com 15% cada uma, então a gente está super pesado nesses dois ativos, porque a gente acha que realmente eles vão acabar surpreendendo nesse primeiro trimestre. A Amazon muito por conta aí desse consumo americano que não arreda pé, né? E eles têm avançado muito na questão da AWS, que é a parte lá dos data centers, justamente para alimentar esse mundo da inteligência artificial que está ganhando bastante tração. Então, no caso do Tech Select, por exemplo, foram mudanças mais micro mesmo, né? Ali entre alocação de ativos, direcionando recursos para aqueles casos que a gente acha que vão andar muito bem. Nos fundos de ações que têm alocação internacional e que não são só focados em tecnologia, a gente fez algumas mudanças até interessantes, né? A gente trouxe cases da economia real, linkados à economia real. Então, por exemplo, num deles a gente aumentou o peso das ações da Berkshire e a gente trouxe uma empresa japonesa, Mitsubishi, para dentro da carteira, também recentemente, sob essa ótica de que essa economia real dos Estados Unidos está ganhando tração, e no Japão, o Japão também foi um dos destaques aí. Eu até escrevi numa news recente, o Nikkei subiu mais de 20% nesse trimestre, foi muito positivo. Então, a gente procurou dar um pouco de foco nesses ativos de economia real, e a gente tem a maior posição nessa estratégia, são nas ações do Booking. A gente tem mais de 15% das ações do Booking, justamente sob a expectativa de que o Booking vai se dar muito bem com a questão dos eventos esportivos na Europa. Então, essa questão lá de Paris, a Eurocopa, e esse reaquecimento da Europa como um todo, vamos dizer, gera um movimento muito positivo na plataforma deles, e então a gente está entusiasmado aí com uma expectativa positiva em relação às ações da empresa aí para frente. É o maior peso da carteira hoje. Passando para os fundos multimercados, tem o Carteira Universa, que é o nosso
maior multimercado hoje, que segue as ideias do Carteira Empíricos, do Research, né? Então continua com uma posição muito grande em ações locais, né? Mas tem uma pincelada de ações internacionais também, então rodou bem agora nesse último mês e tende a ganhar uma atração positiva. Tem o nosso outro multimercado, que é um fundo gerido lá por nós, que nós mexemos um pouco na estratégia dele, está alocado em bolsa americana, tem uma alocação em petróleo também, visando essa questão da energia, então a gente acha muito positivo o Bitcoin e ouro, né? E tem um outro caso que a gente não citou aqui, que é o urânio. O urânio também, enfim, desde o começo do ano ele tem sido muito aclamado aí por vários gestores, porque ele, enfim, no final do ano passado ele ganhou tração por conta ali do problema que a gente teve no Estreito de Hormuz, né, que é uma passagem de urânio enriquecido, enfim, o urânio subiu muito e agora a gente está vendo uma retomada do assunto, porque nessa história toda, é mais uma boa história essa, nessa história toda do AI e da necessidade de se gerar muita energia, a própria Microsoft está investindo ou melhor, fez uma parceria com uma das empresas que gera energia nuclear para justamente alimentar seus servidores, e o urânio nessa história toda começa a recuperar um pouco o charme, né? Então a gente tem uma posição de urânio também nesse fundo, nesse multimercado, e a gente acha que tem tudo aí para andar. Na parte de renda fixa, a gente tem operações de inclinação de curva, né, justamente porque a gente achava que, na verdade, a gente já carrega essa posição faz um tempinho, a gente achava sim que, por conta dessa questão fiscal, desse mau humor, dessa possibilidade da inflação da spike, a gente já carrega essa posição faz um tempo e a gente achava justamente que vamos dizer, a gente poderia ver a curva brasileira engordando, vamos dizer assim, né? E aconteceu de fato. Recentemente a gente até diminuiu um pouco essa exposição, mas é uma estratégia que a gente mantém no fundo ainda, né? Então são essas estratégias mais relevantes, e no book de ações no nosso Deep Value, né, que é aquele fundo que tem ações locais, a gente está com um peso maior agora nas ações da Petrobras, justamente apostando nessa, vamos dizer, expectativa de que o governo coloque um pouco de panos quentes nessas histórias todas aí e que conduza, que comecem a tocar a empresa como ela deve ser tocada, né? Então, e aí, se isso acontecer, realmente vai gerar muito resultado para os acionistas, para o próprio governo, né? Enfim, e aí para a Bolsa, né? E uma dica final, João, para o investidor que está começando agora o segundo trimestre, começando abril, o que você poderia falar aí para o investidor realmente focar daqui para frente? Olha, Paula, eu estou bastante confiante nessa continuidade do desempenho dos mercados internacionais. Eu acho que eles vão dar muito menos sustos do que o mercado nacional. Eu acho que o mercado nacional vai bem, mas ele vai passar por alguns sobressaltos ainda. Lá fora, eu vejo que esse setor de tecnologia assim, tem muito espaço para avançar. Tem vamos dizer, tem essas boas narrativas, essas boas histórias estão empurrando os resultados das empresas para frente. E eu acho que o investidor não deveria perder a chance de participar desse bull market, que me parece bastante robusto, né? Eu, particularmente, eu acredito muito assim, que a gente vai conseguir entregar resultados muito positivos nos fundos de tecnologia, assim, resultados bem parecidos com o que a gente viu ali em 2021, que foi muito bom para o setor de tecnologia, e 2020, de certa forma, também, apesar daquele trauma todo da pandemia. Mas eu acredito bastante mesmo. A gente percebe os investidores olhando com muita vontade para esse segmento, colocando seus recursos para trabalhar, procurando as empresas de venture capital, né, que aí você começa toda uma ebulição. Me parece realmente que é um setor que tem tudo para andar bem esse ano. Obrigada pela participação, João. Obrigado, Paula. E para você que ficou interessado, a carta do João está disponível aqui no link da descrição do vídeo. Vejo vocês na próxima.